Olá! Era uma vez Rosalva, empregada que trabalhava na empresa KXYZ. Durante o ano de trabalho, Rosalva teve 10 faltas injustificadas. Por esta razão, ao ser concedidas suas férias, foi informada que teria direito apenas a 20 dias de descanso, sob o argumento de que para cada falta injustificada, poderia ser descontado um dia de suas férias. Inconformada com essa situação, Rosalva procura você, um advogado ou advogada especializada no assunto, para que ele informe se a decisão da empresa está correta, ou seja, se essa decisão está de acordo com a determinação da lei. E aí, você saberia responder Rosalva? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a crescer cada vez mais. Também é importante que você deixe seu comentário abaixo para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para você e lhe envie todas as nossas atualizações. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é Férias, parte 1. Princípios, natureza jurídica e duração das férias. Então, vamos ao tema? Por ser um tema extenso, resolvemos dividi-lo em vários vídeos. Assim, o estudo se torna menos cansativo e mais prazeroso. Este é apenas o primeiro vídeo. Vamos lá então? As férias se caracterizam como o período de descanso do empregado, período em que o trabalhador, além de revigorar suas energias, tem a possibilidade de desenvolver sua vida além do trabalho, seja o aspecto social ou político. Também tem por objetivo a preservação da saúde e da integridade física do empregado. A natureza jurídica das férias é dúplice. Isso significa que, em relação ao empregado, ela constitui um direito deste usufruí-las nos prazos e períodos previstos em lei e também um dever de não trabalhar para outro empregador nesse período, a menos que esteja obrigado de fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com outro empregador, nos termos do artigo 138 da CLT. Em relação ao empregador, as férias constituem um dever de conceder as férias ao empregado e um direito de exigir que o empregado não trabalhe durante o curso das férias, salvo, como dissemos, se estiver obrigado a fazê-lo por contrato regularmente mantido com outro empregador, nos termos do artigo 138 antes referido. As normas relativas às férias são normas de saúde pública, razão pela qual são consideradas normas imperativas ou normas de ordem pública. Em relação à legislação aplicável, o direito às férias está previsto na Constituição Federal, conforme determina o seu artigo 7º, inciso 17, que assim dispõe. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Em face dessa previsão constitucional, a Lei 13.467 de 2017 tratou de inserir no artigo 611-B da CLT os direitos básicos relativos às férias, afastando qualquer afronta a esses direitos, seja qual for o tipo de negociação coletiva, uma vez que a supressão ou redução desses direitos será considerada objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo. Ou seja,
De acordo com o artigo 611b da CLT, atualizado pela Lei 13.467 de 2017, estão proibidos de ser objetos de acordo ou negociação coletiva o número de dias de férias devidos ao empregado, previsto no inciso 11 do referido artigo, e o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal, previsto no inciso 12, também do referido artigo. A CLT cuidou ainda de estabelecer minuciosamente o regramento aplicável às férias nos seus artigos 129 a 153. Falamos da legislação aplicável às férias. Agora, vamos tratar dos princípios básicos também aplicáveis a esse instituto. O primeiro deles é a anualidade para adquirir o direito. Ou seja, o empregado somente faz jus ao gozo das férias após completar 1 ano na empresa, que é o chamado período aquisitivo. Vale ressaltar que esse período é exigido somente para o direito de usufruir as férias. Em relação aos valores ou à remuneração referente às férias, o empregado já faz jus a partir do primeiro mês de trabalho. Mas isso nós vamos estudar mais aprofundado quando tratarmos do tema das férias proporcionais. Por enquanto, é importante o estudante saber que o direito de usufruir as férias, ou seja, o direito de sair para o seu merecido descanso, somente se adquire após o período aquisitivo, que é após completar 1 ano na empresa. O segundo princípio referente às férias é a remunerabilidade. As férias são concedidas sem prejuízo da remuneração do período, ou seja, o empregado recebe a remuneração, ainda que de forma adiantada, referente ao mês em que usufruirá as férias. Além disso, a essa remuneração se soma o chamado terço constitucional, que corresponde ao percentual de 1/3 sobre a remuneração do mês. Seguindo, temos a continuidade, que define que as férias, tanto quanto possível, deveriam ser concedidas em um único bloco, razão pela qual a lei restringia as possibilidades de fracionamento. Atenção! A reforma trabalhista de 2017 mitigou severamente esse princípio. Assim, as alterações promovidas pela referida reforma passaram a permitir expressamente o fracionamento das férias em até 3 períodos, conforme determina o artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Ainda temos a irrenunciabilidade, ou seja, o empregado não pode dispor das férias, uma vez que se trata de direito irrenunciável, amparado por norma de ordem pública. Deste modo, o empregado não pode abrir mão e nem negociar as férias por meio de contrato, uma vez que impera o que a lei determina, independentemente da vontade das partes. Por fim, temos a proporcionalidade, que é analisada sob 2 aspectos. O primeiro diz respeito à proporcionalidade da duração das férias, conforme o número de faltas injustificadas do empregado. O segundo diz respeito à proporcionalidade da indenização das férias não usufruídas, quando da cessação do contrato de trabalho, ou seja, as férias proporcionais. Mas quanto tempo duram as férias? A resposta é: depende. O padrão geral de férias no Brasil é de 30 dias. Mas essa duração de período de férias pode diminuir? A resposta é sim. Se o empregado faltar injustificadamente várias vezes durante o período aquisitivo, terá diminuído seu período de férias.
esses dias de férias podem ser compensados? Ou seja, para cada falta injustificada do empregado, o empregador pode descontar um dia de férias? A resposta é não. O parágrafo 1º do artigo 130 da CLT determina que é vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Além disso, a CLT prevê uma progressiva redução do período de férias, de acordo com o número de faltas injustificadas do empregado, conforme dispõe o artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, vamos analisar? Lembrando ao estudante que esta progressão deve ser decorada. O artigo 130 da CLT determina que, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais que 5 vezes, 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas, 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas, e 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Mais uma vez, cabe lembrar que o parágrafo 1º do artigo 130 da CLT determina que é vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Importante destacar que a lei é omissa em relação ao fato de o empregado ter mais de 32 faltas injustificadas. Porém, tanto na doutrina como na jurisprudência, é pacífico o entendimento de que com mais de 32 faltas, o empregado perderá o direito às férias. O parágrafo 2º do artigo 130 da CLT dispõe que o período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Isso significa que o período de gozo de férias é contado como tempo de serviço para todos os efeitos, ou seja, mesmo que o empregado não esteja trabalhando, o período é computado como tempo de serviço, inclusive para a aquisição de novo período de férias. Por fim, cabe um esclarecimento em relação à duração das férias em contratos sob regime de tempo parcial. Nos termos do artigo 58A da CLT, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Para essa modalidade de contrato, as férias dos trabalhadores obedeciam critérios específicos nos termos do artigo 130-A da CLT. Contudo, este artigo foi revogado pela Lei nº 13.467 de 2017. Desta forma, a partir da vigência da referida lei, o trabalhador contratado sob o regime de tempo parcial passou a fazer jus às férias em igualdade de condições com os empregados em geral, ou seja, conforme o disposto no artigo 130 da CLT anteriormente estudado. Entendido? E então, você conseguiu ajudar a nossa amiga Rosalva? Se você conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como vimos durante o vídeo, o parágrafo 1º do artigo 130 da CLT determina que é vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Assim, o período de férias informado pela empresa está em total desacordo com a legislação e por isso não está correto,
uma vez que o empregador não pode descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Além disso, a CLT prevê uma progressiva redução do período de férias, de acordo com o número de faltas injustificadas do empregado, conforme dispõe no artigo 130. No caso de Rosalva, por ter faltado 10 dias injustificadamente, ela teria, de acordo com o artigo 130, inciso 2 da CLT, direito a 24 dias de férias. Entendido? E então, você já tinha conhecimento desta matéria? Este vídeo te ajudou a entender mais sobre o assunto? Deixe nos comentários se você já passou por uma experiência parecida com essa, ou se você gostou do vídeo. A sua audiência é muito importante para nós. E com isso, encerramos nosso vídeo sobre Férias, parte 1. Princípios, natureza jurídica e duração das férias. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre o restante da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo, que é muito importante para nós, e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!